Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Sou Alisson Paes e neste vídeo nós temos uma dupla missão a cumprir. A primeira delas é calcular o máximo divisor comum entre dois números, implementando o algoritmo de Euclides. Esse é um problema matemático bem conhecido e muito importante. A segunda missão que nós temos para esse vídeo é estudar sobre uma técnica de programação chamada recursão. Então a recursão é utilizada em problemas que nós temos que repetir determinadas tarefas várias vezes. Então nós já vimos uma forma de realizar repetições utilizando iterações definidas com for ou indefinidas com while. E agora nós vamos estudar uma outra forma de realizar repetições que é um pouquinho diferente. Na recursão, nós escrevemos uma função que dentro do seu código ela chama a si mesma. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Então vamos lá, nosso objetivo é calcular o máximo divisor comum entre dois números e fazer isso utilizando técnicas de recursão. Então pode parecer complexo para você, você pode não saber o que é recursão, não lembrar o que é o máximo divisor comum, mas fica tranquilo, a gente vai começar do começo, vai tudo fluir naturalmente, tá certo? Então antes de pensar no máximo divisor comum entre dois números, que eu vou passar a me referir como MDC, vamos pensar no que é o divisor de um número, certo? Vamos simplificar, pensar lá no começo, tentar nos lembrar o que é o divisor de um número. Então, quando eu falo sobre números inteiros, tá? Tanto negativos quanto positivos, pensar aí, -7, 28, 32, números inteiros, você pode pensar na noção de divisor. Eu vou utilizar o número 10 aqui como exemplo, para essa coisa ficar mais concreta para você. Então, me acompanhe aqui na ilustração. Se a gente pensar no número 10, existem alguns números que se eu pegar o 10 e dividir por esse número, o resto da divisão vai ser zero. Então não me importa o quociente, basta que o resto seja zero. Esses números são os divisores de 10. Então nós temos aqui, nós temos o número 1 como divisor do 10, porque o 1 ele é um divisor natural de qualquer outro número, certo? Qualquer número pode ser dividido por 1 e o quociente vai dar o próprio número e o resto vai ser zero. Nós temos um outro número aqui também, bem natural, que é o próprio 10. Então, qualquer número tem si mesmo como divisor, certo? Porque 10 dividido por 10 vai dar quociente 1 e resto zero. Se você pegar outro número, 37 dividido por 37, vai dar quociente 1 e resto zero. E tem números que só tem essas duas possibilidades como divisores. E aí nós caímos no caso dos números primos, que nós já temos vídeo aqui no canal para tratar sobre eles. Mas o 10 não é um número primo, ele tem outros dois divisores. O número 2 é divisor do 10, certo? 10 dividido por 2 tem quociente 5, resto zero. E o número 5 também é um divisor do 10. Belezinha? Então esses quatro números aqui são divisores do 10. Eu vou simplificar, vou pensar apenas nos números naturais, tá? Os inteiros positivos, para a gente não ter que colocar aqui também -2, -5 e tal. Então vamos simplificar, o problema é bem parecido. Se a gente incluir esses outros números também, e muitas vezes a gente vai estar interessado apenas na parte positiva. Agora vamos pensar num outro número aqui, próximo do 10, o número 15. Então se a gente pegar o número 15, ele vai ter um outro conjunto de divisores, tá? E aí a gente tem aqui o 1, naturalmente. O 2 não divide o 15, 15 é ímpar, certo? Mas eu sei que o 3 divide o 15, o 5 divide o 15 e o próprio 15 também. Todos esses quatro números aqui são divisores do 15, porque o resto da divisão é zero. Não nos importa o quociente. E aí, repara no seguinte. Se nós quisermos olhar o que há de comum entre esses dois conjuntos aqui, nós vamos ver que existe o 1 e existe o 5. E o 5 é o maior número presente nos dois conjuntos. O 5 é o máximo divisor comum entre o 10 e o 15. Então, é esse número que nós estamos interessados em calcular no vídeo de hoje. Mas olha só, esse exemplo aqui, muito tranquilo, muito calmo, já sabia, eu olhei para o 10, olhei para o 15, já sabia que ia dar o 5 aqui, tá? E a gente conseguiu calcular os divisores deles também de uma maneira bem tranquila. A gente pode fazer essa conta, mas nem sempre vai ser assim. Então, o ideal é que a gente tenha algum método, um algoritmo, um passo a passo que nos permita calcular isso de maneira eficiente, de maneira rápida, sem que a gente tenha que determinar quem são todos os divisores do número, comparar os conjuntos e tal.
tá? O computador até poderia fazer isso para vários números, assim, na força bruta mesmo, mas a gente também não está muito interessado em gastar recursos computacionais à toa. A gente tem métodos que a gente já utilizava no papel e que a gente pode transportar para o computador. Podemos escrever um código com isso. E aí o nosso método para isso é o algoritmo de Euclides, tá? Então, vou apagar aqui para que a gente possa entender como é que funciona esse algoritmo. O algoritmo de Euclides, ele se baseia em uma propriedade muito importante do MDC, que é a seguinte: o MDC entre dois números, então o MDC, deixa eu colocar aqui, MDC, entre dois números A e B, e aqui eu estou utilizando A e B, eu vou utilizar até minúsculo para não confundir aqui, como dois números inteiros quaisquer, ele não se altera se a gente subtrair do maior número o menor. Então, calma. Pensa o seguinte, você tem dois números, A e B. Um deles deve ser maior que o outro. Ou eles vão ser iguais, certo? Se eles forem iguais, o MDC vai ser eles mesmos, certo? Maior divisor comum entre eles vai ser o próprio número. Então, vamos supor que eles são diferentes. Então, um vai ser maior do que o outro. E aí, vamos dizer que o A é o maior número aqui. Então, o MDC entre A e B, que eu vou reescrever aqui para caber, tá? Para ficar menor. Então, vou editar rapidinho. Então, agora sim, o MDC entre A e B, ele é igual ao MDC entre A menos B, certo? O maior menos o menor, e B. Então, essa propriedade, ela é muito importante para o funcionamento do algoritmo de Euclides, para o passo a passo que a gente quer seguir para calcular o MDC entre dois números. E você repara que você pode fazer isso várias vezes. Várias e várias vezes. Então, se A menos B ainda for maior do que o B, o que você faz? Você subtrai de novo. E aí você vai ter que o MDC entre A e B vai ser igual ao MDC entre A menos B, que é igual a A menos 2 vezes B, e o próprio B. E você pode fazer isso de novo, e várias vezes. E qual que é o limite para você fazer isso? Quando é que você não vai mais poder realizar isso? Então, pensa o seguinte, agora, ao invés de subtrair, nós vamos tentar dividir A por B, tá? Então, nós vamos dividir A por B. Se o B não for divisor do A, vai sobrar um resto, certo? Se o B for divisor do A, então o B é o máximo divisor comum entre eles. Mas se não for, vai ter um resto. E aí, dividimos então aqui A dividido por B. Tivemos aqui o quociente Q e um resto R. E aí isso dá pra gente a seguinte expressão aqui. Isso dá pra gente que A é igual a Q vezes o B mais o Rzinho, tá certo? Então, o A é igual a Q vezes o B mais o Rzinho. E aí eu vou apagar aqui e colocar essa expressão separada para a gente analisar, porque isso vai nos dar um resultado importante. Então tá lá, A igual a Q vezes B mais o Rzinho. E aí se a gente só passar o Q vezes B lá para o outro lado, a gente vai ficar com R igual ao A menos Q vezes B. Olha lá, então a gente pode fazer esse processo de ficar subtraindo para trocar o MDC, né, que a gente vai calcular, Q vezes. Por quê? Porque se a gente subtrair do A o B, que é o menor número, Q vezes, nós vamos obter o R, que é o resto da divisão de A por B. E aí, nós temos então que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre o B e o R. Curioso, né? Bem curioso isso. Aí você vai falar para mim, talvez você não tenha enxergado direto assim, mas como assim B e R? Olha, a gente está trocando o MDC de A e B por MDC de A menos Q vezes B, certo? Então a gente subtraiu daqui Q vezes B. E do outro lado a gente ia botar o B, né? A gente estava mantendo o B. Só que você nota que
A menos Q vezes B é exatamente igual ao Rzinho aqui, certo? Então, A menos Q vezes B é igual ao R. Então, eu só fiz trocar o B e o R de lugar, porque eu quero deixar na esquerda aqui para a gente, né, o nosso cérebro associar que o maior número está ali na esquerda, mas não faria diferença, tá certo? Então, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e esse R, que é o resto da divisão de A por B. Então, esse resultado é muito importante para a gente. E aí, o que a gente vai fazer? Olha, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R, e aí, se o B e R eu acho que ele ainda está grande, eu faço de novo, certo? Então, eu subtraio, o B vai ser o meu novo A, o R vai ser o meu novo B, e aí eu vou dividir esse B por esse R, vou obter um outro resto, tá certo? E vou trocar de novo. Vai ter quem era o R, que está fazendo o papel de B, vai estar de um lado e o novo resto vai estar do outro. E eu vou fazer isso de novo, e de novo. E quando é que eu vou parar? Vai chegar um momento que esse resto vai ser zero, tá certo? Então eu vou dividir um pelo outro, o resto vai dar zero. E aí, quem está fazendo o papel de B vai ser o maior número, vai ser diferente de zero. Esse cara vai ser o nosso máximo divisor comum. Então, o nosso objetivo é realizar essa substituição várias vezes até que a gente encontre um resto zero. E aí nós podemos realizar essa repetição tanto por iterações, no caso aqui caberia uma iteração indefinida, utilizar um while, porque a gente não sabe quantas vezes vamos repetir, mas sabemos quando nós devemos parar, certo? Quando o resto for igual a zero. Ou utilizando a técnica de recursão que eu vou ensinar para você no vídeo de hoje. Então vamos botar a mão na massa, vamos escrever o código, primeiro vamos implementar a solução iterativa, que você já está habituado a pensar, e depois eu te mostro a solução recursiva, você vai ver assim, nossa, então era só isso, tá certo? Então vamos lá. Certo, então está aqui o nosso arquivo mdc.py, onde nós vamos escrever nossas duas versões para a solução desse problema. Então a primeira delas vai ser a versão iterativa, que nós vamos utilizar o while para fazer essa repetição. Então, nós vamos escrever uma função, vou chamar aqui de MDC iterativo, para a gente separar do próximo, que eu vou chamar só de MDC. E aí nós vamos receber dois números inteiros, A e B. E aqui eu estou supondo que o A ele é maior do que o B. E aí, se ele não for maior do que o B, o que a gente faz? A gente pede para eles trocarem de lugar. Então, se o A for menor do que o B, a gente diz que o A vai receber o valor do B e o B vai receber o valor do A. Mas a gente não pode fazer isso direto, a gente precisa de um temporário aqui. Tá? No caso geral, a gente precisa de um cara temporário que vai armazenar o valor de um deles. Então, ele armazenou aqui o valor do B, por exemplo, porque nessa linha aqui, quando eu fizer B igual a A, o B recebeu o valor do A, o A tem o valor do A e o valor do B teria sido perdido. Mas esse temporário agora ele mantém o valor do B e eu consigo passar para o A partir do temporário. Então essa é a forma geral de você trocar dois valores, né, de variáveis entre si. Você pode utilizar isso em várias outras linguagens de programação. Aqui em Python, a gente tem uma facilidade. A gente consegue fazer essas três linhas aqui em uma única linha dessa maneira. Então A, vírgula B, igual a B, vírgula A, tá certo? Então trocamos eles de posição se o A for menor do que o B. Aí agora quem está na posição do A é de fato o maior número, né? E aí o que eu quero fazer? Quero calcular o resto da divisão entre o A e o B. Belezinha? Então se esse resto for zero, acabou. Eu sei que o B é o máximo divisor comum entre esses dois números. Mas se ele não for zero, o que eu quero fazer? Eu quero repetir esse passo trocando de lugar, fazendo o B, que era o menor número, ser o maior número, né, fazer o papel do A, e o resto, que agora é o menor número, fazer o papel do B. Quero repetir isso. Então a gente vai fazer isso com o while. Então enquanto o R for diferente de zero, o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer que o A vai ser o B, certo? O B vai fazer o papel do A. O R vai fazer o papel do B. E eu vou repetir aquela linha de calcular o resto da divisão de um pelo outro. E aí, no momento que esse resto chegar a zero, eu sei que o máximo divisor comum vai ser aquele que estava fazendo o papel do B. Então essa é a versão iterativa do código, tá certo? Vamos testar aqui com o nosso exemplo de 10 e 15,
que a gente já sabe a resposta. Então, vou entrar aqui, MDC, Python, vamos botar no modo interativo do interpretador, e aí vamos importar do nosso módulo MDC, vamos importar a função MDC iterativo. E aí vamos calcular o MDC iterativo entre 10 e 15. E aí nós estamos passando o 10, o menor, primeiro, e ele tem que trocar, respondeu para a gente aqui o 15. Então, entre 10 e 5, tem que ser o próprio 5 também. Vamos botar 10 e 50, e é o 10. Belezinha? Então, você poderia fazer outros testes aqui exaustivos, que eu não vou fazer agora, para a gente não perder tempo aqui no vídeo. Vamos para a parte que a gente está mais interessado, que é a recursão. Então, vou colocar aqui def, chamar apenas de MDC, e vamos receber também dois números inteiros, A e B. E aí agora eu vou supor que o A ele é de fato maior do que o B. Depois a gente trata isso para não deixar a função mais complicada aqui no momento. Eu quero que você entenda ela da forma mais simples possível. Então vamos supor que o A ele é de fato maior do que o B. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular o resto entre A divisão de A e B, certo? Igualzinho a gente fez ali na iterativa. E aí eu vou retornar como resposta o MDC entre B, que vai fazer as vezes do A, vai ser o maior número, e esse resto, tá certo? Então, como assim, Alisson? Está retornando a própria função? É isso mesmo. A própria função, chama ela mesma, a gente retorna isso como resultado. Mas do jeito que está aqui, a gente vai ficar fazendo esse return indefinidamente, tá? Indefinidamente por quê? Porque não tem como parar, sempre vai entrar, vai calcular a divisão e vai pedir para entrar de novo na função. Vai calcular a divisão, vai pedir para entrar de novo na função, a gente nunca vai acabar. Tem que ter, quando você estiver fazendo uma solução recursiva, uma coisa que é muito importante ter atenção é colocar no começo da função um critério de parada. Qual que é o momento que você sabe responder diretamente àquela solução, né? esse problema. Então, o momento que a gente sabe responder diretamente é o caso em que esse B, o menor número, ele é igual a zero, tá certo? Então, veio um resto zero aqui, ele entrou aqui como B, e no caso em que esse B foi igual a zero, eu sei que a resposta é o maior número. Então, o A, o maior número, vai ser o MDC, tá certo? Então, isso aqui já faria funcionar. O algoritmo é só isso mesmo. Por que não vai funcionar em todos os casos? Porque há casos em que o A vai ser menor do que o B. Então, a gente tem que garantir que o A, de fato, é o maior número. E aí nós podemos acrescentar aqui ou essas duas linhas que nós colocamos aqui no começo, tá certo? De fazer essa verificação se o A for menor do que o B, trocar um de lugar com o outro. Ou podemos colocar também return MDC, B e A. Fazemos essa troca ali na própria chamada da função, tá vendo? Então a recursão nos dá esse poder. Vamos testar e observar agora os resultados. Então, Python 3, nós vamos importar do nosso módulo MDC a nossa função MDC. E agora eu quero o MDC entre 10 e 15. Olha lá, calculou certinho. Entre 15 e 10. Entre 15 e 14. E aí deu 1, né? O maior divisor comum entre eles é 1. Você pode botar aqui, sei lá, 25. Alguém que seja o próprio 15 aqui, de repente 150. Tá? E aí você pode fazer vários e vários testes aqui. 16 e 12. Vai ser o 4, que está correto esse algoritmo. Nós seguimos exatamente a ideia do algoritmo de Euclides, que você pode realizar no papel, aqui no computador, implementando essa solução recursiva, tá certo? Então, a partir de agora, a gente vai poder utilizar a recursão para resolver alguns outros problemas aqui pelo canal. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido como que você pode calcular o máximo divisor comum entre dois números utilizando o algoritmo de Euclides, tá? Então, esse é o foco número 1 para esse vídeo, já que ele está aqui na série de Matemática com Python. E também espero que você tenha entendido um pouco de como que funciona esse mecanismo de recursão.
A recursão eu sei que é uma novidade, uma coisa que pode deixar você um pouco impactado, então a gente vai ver isso com calma em vários outros vídeos. Todas as vezes que eu precisar utilizar uma solução recursiva, eu vou dar algum toque, uma explicação a mais aqui ao longo do canal, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever no canal para apoiar o trabalho. Dúvidas e sugestões serão sempre bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!